Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma live de conteúdo sobre o peso emocional. Hoje nós vamos falar sobre os pesos ocultos que impedem o nosso emagrecimento. Regiane, tem isso também? Tem. Achei que era só fazer dieta, exercício físico, às vezes talvez tomar umas canetinhas que tudo ia resolver. Você sabe, né? Emagrecer não significa que você ter uma vida leve, principalmente uma vida interior. E esse é o meu foco aqui. Que você consiga ter equilíbrio dentro de você. Quando isso acontece dentro de você, automaticamente o seu corpo responde, a sua vida responde, os seus relacionamentos respondem. E o foco dos nossos movimentos é olhar para o peso corporal nesse momento. Mas isso reverbera em toda a sua vida. Então hoje eu quero começar perguntando para você algo bem simples, mas que pode mudar a forma com que você se olha, a forma com que você olha para a comida, a relação que você tem com a comida, porque o que realmente importa são os nossos relacionamentos, porque tudo na vida, gente, é relacionamento. A forma com que eu me relaciono com a comida, porque a comida é uma relação. É um movimento de relacionamento. Isso impacta na minha vida. Será que você realmente não emagrece porque você não tem disciplina? Você não tem foco? Porque você não tem força de vontade? Ou porque existem códigos ocultos, questões que te aprisionam nesse peso? Pensa sobre isso, assim. Sente isso no seu corpo. Já vamos começar a fazer os exercícios aqui. Já vai sentindo no seu corpo quando você escuta isso. Será que realmente você não emagrece porque você não tem disciplina? E todas aquelas coisas que a gente escuta por aí? Ou porque existem códigos ocultos que te aprisionam nesse peso? Quando a gente olha para isso e a gente começa a parar para pensar, quantas vezes a gente já tentou emagrecer e não conseguiu? Quantas vezes você entrou numa dieta, fez promessa de ano novo, que agora nós já estamos aí, né, indo para 2026, basicamente, já vamos entrar em outubro. Quantas promessas desse ano agora vai? Começou a dieta cheia de força, mas depois você se viu de novo no mesmo ciclo. Um ciclo de frustração, um ciclo de dor, de autoculpa, de autocrítica, fora o seu entorno. Mas vamos deixar aqui mais fácil para a gente ir percebendo nesse lugar. Será mesmo que é falta de disciplina? Será mesmo que é preguiça? Não, gente. Não é falta de disciplina, não é preguiça, é dor. Excesso de feridas não cuidadas. Excesso de coisas que estão dentro de você que precisam ser liberadas. Então, isso são os códigos invisíveis. Isso tem a ver com os códigos invisíveis, com a profundidade enraizada dessas questões individuais que cada um traz. Porque não existe fórmula mágica, isso é muito importante que vocês entendam, não existe fórmula mágica para perder peso. Aí o protocolo, cada pessoa funciona de uma forma. Cada movimento funciona de uma forma. E é nesse movimento também que é importante, porque às vezes a gente faz o mesmo protocolo do fulano e do beltrano, e porque deu certo para um e não deu certo para outro. Porque cada pessoa traz em si um código oculto. Cada pessoa tem enraizado dentro de si as suas questões sobre o peso emocional. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa aula, sobre esses movimentos, sobre essas questões, para te trazer mais consciência e mais clareza nesse seu movimento. Então, o que são os códigos ocultos do peso? Eu chamo de códigos ocultos esses padrões emocionais, familiares, culturais e até espirituais que estão gravados no nosso corpo físico. E que modo eles transformam a forma como a gente se relaciona com a comida. Eles são invisíveis, são além do aparente, além daquilo que eu já disse para vocês, né? Na outra live, do 1 mais 1 é igual a 2, que é só fazer isso e aquilo que vai dar o resultado, ação e reação. É além disso.
e tem uma força imensa. Esses padrões, eles têm muita força dentro desse movimento. Então, eles não se revelam assim, é aqui isso, tô aqui. Nós passamos anos carregando isso. Às vezes, eles estão aqui, não nos prejudicam tanto, porque depende de cada situação. Muitas vezes eles estão aqui atuando com força total, nos sabotando, gerando culpa, compulsão, dependências, recaídas. Então, não é à toa que a maioria das dietas falhas. Tem um livro da Judith Beck, eu nem sei se é assim que pronuncia o nome dela, que chama As Armadilhas da Dieta. E ali ela mostra como as pessoas vivem entre a rigidez da dieta e o fracasso. E o quanto que isso gera em nós autodepreciação. O quanto que a gente, pega o chicotinho, né? E se bate, se massacra. O quanto que a gente se culpa. Enfim, isso vira um ciclo infinito dentro desse movimento. Então, é importante nós olharmos para isso. Porque a nutrição também é comportamental, mas não é esse cognitivo aqui do 1 mais 1 é igual a 2. É comportamental quando a gente olha para esse todo e entende o movimento. Entende que o dentro é o que traz o ritmo aqui fora, que a nossa parte emocional é o que dita tudo aqui. Às vezes o nosso cognitivo, o nosso comportamental até faz. Como eu disse para vocês, perder peso é diferente de viver uma vida leve. Não significa viver uma vida leve. Até porque a gente vê muitas e muitas coisas acontecendo com pessoas que, enfim, né? Pessoas que desejam não estar mais aqui, mesmo vivendo uma vida de esportes, de academia e disso que aquilo. É que a gente muitas vezes não olha para isso. Eu, como sou do meio, atendo as pessoas, eu percebo esse movimento, a gente percebe, a gente vê. Então, existe grande diferença, né, entre nós termos esse olhar para nós mesmos, para o nosso corpo e para a nossa vida. Então, quando a gente consegue juntar se é isso que o nosso corpo precisa, que a nossa vida precisa nesse momento, nesse movimento, para além daquilo que já é dito da saúde, lembra que eu estou dizendo para vocês aqui, não estou romantizando nada, estou trazendo consciência nesse ponto. A nossa vida é um grande quebra-cabeça. É um grande quebra-cabeça com milhões de peças. Eu estou olhando para uma pecinha. Tem muitas outras peças que vão se encaixar ou não. Então, esse é o nosso foco neste momento. A importância de ter uma vida leve, principalmente uma vida interna leve. Porque a partir desse movimento, todos os movimentos aqui fora, todos os movimentos que são lógicos, também aqui fora serão muito mais fáceis da gente olhar. Então, a gente precisa perceber isso. A gente não pode focar só no externo, sem escutar o nosso corpo, sem escutar tudo aquilo que está aqui dentro da gente. Porque a gente fica naquela incongruência, naquela coisa que não tem sentido entre aquilo que a gente sabe fazer, entre 1 mais 1 vai dar 2 ali, e o quanto que eu preciso olhar para o meu movimento pessoal em relação a isso. Porque às vezes eu vou ter que fazer uma conta diferente para chegar no mesmo resultado. Regiane, eu queria que fosse mais fácil, eu também. Mas por isso que a gente sempre tem que olhar no individual. E por isso que o processo de autoconhecimento, de percepção de si mesmo é muito importante. Porque aí eu paro de entrar na manada, de entrar nos protocolos prontos e perceber aquilo que funciona para mim. Isso é muito importante. E isso é um lugar de amadurecimento pessoal, de amadurecimento emocional, de crescimento. Então, envolvem muitas coisas. Então, hoje, eu vou trazer para vocês 4 códigos ocultos muito fortes. Existem quantos, Regiane? Milhares, porque cada pessoa é um mundo inteiro, é um universo inteiro.
E então, cada vez que eu trago as lives para vocês, trago conteúdo para vocês, não é num lugar de verdade absoluta, é num lugar de consciência, de você parar para pensar: opa, será que existe isso aqui em mim? Será que em algum momento que em mim tá me colocando dentro desse lugar? Qual movimento em mim tá oculto aqui? Então, o primeiro código, que inclusive eu já até fiz um reel sobre ele, eu achei bem interessante algumas movimentações, é o código do pecado. E principalmente, né, quando a gente fala especificamente do pecado da gula. Mas isso pode ser muitos outros, e aí não dá para eu trazer tudo aqui numa live rápida pra gente olhar, né? Então, o pecado, ele tá muito enraizado dentro da gente. Muita gente, quando a gente vai falar em relação do pecado, principalmente do pecado da gula, nós crescemos ouvindo isso. Principalmente quem cresceu dentro de alguma base religiosa cristã, né, que acredita no pecado. Então, o pecado da gula, ele é muito enraizado dentro da gente, fora os outros movimentos de dor, sofrimento e pecado que acontecem. Então, isso vem das religiões, vem da cultura e dentro do nosso padrão familiar. E o que acontece? Muitas vezes, a pessoa que tem esse padrão, que não é visível, que não é óbvio dentro dela, por N motivos, esse padrão está instalado dentro dela, esse código está instalado dentro dela. E quando surge a compulsão alimentar, essa pessoa, ao invés de se perceber, de reconhecer que algo ali está pedindo ajuda, que existe uma dor, que existe algo que precisa ser visto, que precisa ser acompanhado, que precisa ser elaborado, uma dor emocional muito grande, a pessoa se enxerga como pecadora, como suja. Já cheguei a ouvir isso, eu acabo de comer e eu me sinto suja. Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste mesmo. Vocês não têm noção. Eu vou começar a falar, me lembrar de alguns casos que eu me emociono nesse sentido, porque realmente é um grande desafio. Então, assim, a pessoa entra nesse lugar de uma forma inconsciente, porque não é assim, né? Aquela coisa que pisca e fala, isso é por conta da gula, do pecado da gula. Ou isso é porque... Mas é algo inconsciente, aquela voz que vem lá de dentro, que a gente não sabe de onde ela surge, e começa a vir essas coisas dentro da gente. Então, a pessoa se sente com uma falha moral, uma falha religiosa. É como se o prato fosse um confessionário, que ela colocasse ali tudo aquilo que, entre aspas, não serve, tudo aquilo que está errado. Cada vez que ela leva a comida à boca, é uma acusação interna. É um chicote interno. Então, e aí o que acontece? A gente entra naquele ciclo, porque isso vem outras coisas acontecendo nesse movimento. Ela come, vem, né, esse sentimento, aí ela se sente culpada, e daí ela come mais e vira aquele ciclo sem fim. Porque ela não consegue sair, porque isso é oculto, isso é um código. Imagina um grande código de barra, aqueles bem fininhos assim, é um daqueles ali que tá ali e que tá interferindo, né? Então, é importante a gente olhar para isso, porque assim, é muito provável que essa pessoa pense, nossa, eu comi demais. E comer demais, inconscientemente, às vezes isso não é um diálogo assim tão claro na cabeça dela, é como se ela estivesse traindo Deus, a família, traindo aquilo que ela aprendeu como certo e errado dentro daquilo que ela foi criada. Porque a comida, ela não é só comida, ela é cheia de significados. Quem estuda sobre isso, tem muitos livros, muitos autores olhando para isso, olhando o significado da comida, olhando o significado das ceias, dos grandes banquetes. Se nós formos olhar, né, estudar a mitologia, o quanto isso era atravessado pela comida, o quanto a comida tá aí, a comida tá tão envolvida nisso, né, que a Eva comeu uma maçã, né? Então a comida está engendrada nesse pecado.
Então são coisas, gente, muito profundas, coisas além do óbvio que muitas vezes nos atrapalha, principalmente pra gente que já tá num lugar um pouco mais esperto, que tá olhando para isso e se percebendo nesses movimentos. Então, comer é um ato que vem atravessado por muitas questões, visíveis e invisíveis. E principalmente quando esse ato vem atravessado sobre a moralidade, sobre aquilo que acontece e que vai me fazer pertencer ou não a esse movimento, ficar ou não no paraíso, a gente perde a conexão com os sinais reais do nosso corpo, com a percepção da saciedade, do prazer genuíno de comer. E ao invés da comida virar algo bom, nutritivo, que nos sacia, que dá manutenção à nossa vida aqui, ela vira dor, sofrimento e pecado. Então, quando a pessoa acredita que ela vive no pecado e ela nunca olha para a raiz verdadeira disso, é um estado de sofrimento muito grande. E eu vou ficar aqui falando disso porque é algo que, assim, abre muitas e muitas camadas para vocês entenderem o quanto que o peso está relacionado com coisas que a gente nem imagina. Então é importante nós olharmos para isso individualmente, em relação à minha história. Cada tipo de compulsão, gente, está falando de uma ferida. Seja uma ferida relacionada ao pecado, seja uma ferida relacionada às questões muito emocionais. Então, sempre existe algo ali que nós precisamos ver e que precisa de um olhar amoroso, de um olhar presente, não de julgamento, não de apontamento, não para dizer para você o tempo todo que você está errado. Porque se você vai para esse lugar, você não vai ter resultado. Você aumenta cada vez mais a sua dor, o seu sofrimento. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Essas lives são lives de consciência pessoal, para que você possa se perceber. São um convite também para que você venha para a jornada o Código Oculto do Peso, que é um processo terapêutico em grupo, que justamente vai olhar para essas questões, que são pessoas que estão ali para olhar para essas questões, para te ajudar a liberar esses códigos invisíveis. É um grupo de pessoas que estão no mesmo movimento que você. Então não tem julgamento, não tem apontamento, tem possibilidades de mudança. Eu vou abrir as inscrições agora no dia 8 de outubro, né, dia 8 do 10. Essa jornada começa no dia 14 de outubro. Serão 21 dias. E eu quero deixar já de início dessa live o convite para você. Se você sente que você vive nesse ciclo, você conhece alguém que vive nesse ciclo, convida essa pessoa para assistir as lives, convida essa pessoa para entrar no grupo VIP do Código Oculto do Peso, que é por lá que eu vou mandar o link das inscrições, as informações do curso e tudo mais. Então, é algo muito importante nós estarmos junto com pessoas que estão olhando para a mesma coisa num ambiente seguro. Então, essa é a proposta também da jornada dos 21 dias. Então, olhamos aí o primeiro código, que é o código do pecado. Trouxe especificamente o pecado da gula, mas isso se estende a muitas questões que a gente precisa olhar individualmente nesse movimento. Outro código oculto, a herança familiar. Aquilo que está dentro do nosso campo familiar. Esse também é um código silencioso, muito poderoso, e a forma com que a nossa família lidava com a comida também impacta a gente aqui. Então, tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos dentro do nosso núcleo familiar de base, a relação dos nossos pais com a comida, a relação dos nossos avós com a comida, se essa comida era farta, se tinha escassez, se alguém da nossa família passou fome, muitas e muitas coisas nós trazemos dentro da gente também, né? Se aquilo assim, geralmente vó e bisavó, né, tem esse olhar assim, né, ser mais cheinho, gordinho, né, minha avó falava vistosa, era ser vistosa. Para muitas famílias isso era sinônimo de beleza, de saúde, né, para muitos avós e bisavós, como eu já disse, isso significava beleza, significava saúde. E mais uma vez, se a gente for olhar para toda a história lá
trás, se a gente for conhecer isso, o quanto que também a gente vê, né, as estátuas todas de mármore, todas o corpo das pessoas trabalhadas, mas quando na verdade a gente para estudar mesmo, não era essa a realidade. As pessoas tinham um corpo mais corpulento, eles eram mais cheios, e aqui lembra, não estou romantizando nada, estou trazendo a consciência sobre isso, porque quem tinha, né, o corpo grande, cheio, mostrava ali a riqueza, mostrava a beleza, mostrava poder. Então tem muitas coisas, muitos códigos, vocês conseguem entender isso quando eu falo de um código oculto, da gente perceber essa movimentação dentro da gente. Então, lá atrás, isso também significava beleza. Só que por conta de controle, de outras coisas, isso foi sendo modificado. Então, tem muitas questões que a gente pode olhar. Se dentro da minha família também, para além de ter um corpo gordinho, significa ser bonito, ser saudável, mas também pode ser porque meus avós, meus antepassados, até mesmo os meus pais, passaram por escassez, passaram fome, passaram dificuldade. Quando a gente olha lá para trás, pessoas que viveram guerras, que viveram momentos difíceis. Gente, vocês imaginam, vamos falar aqui mais perto então, para não ficar tão longe. A tragédia que aconteceu lá no sul, que as pessoas perderam tudo. Então, o quanto que isso impacta na vida, no processo de alimentação. Porque ali a gente estava falando de agricultores, e a agricultura traz pra gente o quê? Comida. Então, tudo isso, gente, tá aqui onde a gente não vê, mas aonde pesa dentro da gente o campo, né? O campo familiar, o campo espiritual, o campo relacional. Então, tudo isso tem a ver. E quando a gente olha para o código oculto da fidelidade familiar, se eu emagrecer, eu estarei traindo uma herança da minha família. Muitas vezes, quando a gente fala, né, na constelação, que a pessoa está emaranhada, que a pessoa, quando ela traz uma memória dentro do campo familiar dela, mesmo que seja lá de muitas gerações para trás, gerações que ela nem teve acesso, mas que trazem isso, como eu disse, memória de escassez, de guerra e de tudo isso, essa pessoa ela não consegue fazer esse movimento. Então, por isso que é importante ela entender de onde vem isso. Você já ouviu alguém dizer assim, por exemplo, uma avó contando que passou fome na guerra, que passou fome numa seca, que ela não pode ver comida no prato e sem esse prato ser limpo, que se você deixar comida no prato, você não está honrando a comida. Obviamente que isso se atravessa a muitas outras coisas, mas o quanto que a pessoa faz aqueles pratos enormes, né, e come naquele movimento de que sim, não, deixa eu comer agora, porque eu não sei se eu vou ter comida amanhã. São muitas e muitas questões que se envolvem a comida e a nutrição. Então são muitas e muitas memórias que estão aqui. Então muitas vezes a pessoa coloca, às vezes a gente tá conversando, tá distraída, tá no restaurante, por exemplo, coloca um pouco a mais de comida, e se você não tá aguentando mais comer, mas você come tudo, porque você não pode deixar aquela comida ali. E aí você não escuta os sinais do seu corpo de saciedade. Você ultrapassa esse limite de saciedade do seu corpo por conta desse código oculto. Por conta de questões que você traz. Então, vocês entendem como é sutil e como uma coisa vai ligando a outra nessa teia. Quando a gente começa a olhar para isso e a entender. Então, muitas vezes também a gente ouvia, você vai ter que comer tudo que eu coloquei no prato. Ai de você se você não comer. Criança pequena fala, ai, come tudo. Come pra mostrar pra mamãe que você ama a mamãe. Come pra mostrar pro papai que você ama o papai. Come tudo. A criança ela tá aprendendo sobre saciedade. O adulto, que já vem atravessado, porque ele também não tem consciência disso, às vezes coloca um pouco a mais de comida pra criança, e a criança já tá, né, jogando fora a comida, mas quando ela escuta, come pra mostrar pra mamãe que você ama a mamãe, ela come. Come pra mostrar pro papai que você ama o papai, ela come. E ela não tem noção, porque ela está aprendendo sobre saciedade. E mais uma vez,
ela ultrapassa um limite do seu corpo. E isso vai se perpetuando pro resto da vida. Ou então, aquela criança que a comida está relacionada ao medo. Se você não comer tudo, você vai apanhar. Se você não comer tudo, você vai ficar de castigo. Come, que eu te dou um presente. A comida vira troca, né? Ou ainda, como já disse, comida não se desperdiça. Então, são muitas questões que a gente traz dentro da gente. Muitas falas, muitos movimentos que a gente acha que assim, ai, não é nada demais, mas são códigos, são pontinhos que vão juntando ali e vira esse grande código de barras da nossa vida, desse nosso mundo interno e que influenciam aqui diretamente. Então, muitas vezes, isso também, né? Quem não comer tudo não ganha sobremesa. Então, são memórias, são ecos, são códigos ocultos que tá aqui dentro da gente. Então, quando a gente olha hoje para um adulto que come, não é só simplesmente um adulto que tá ali, né? Esse corpo aqui que você tá vendo. Você tá vendo um ser que é atravessado por dor, por regras, por sentimentos relacionados à comida. Aqui mais uma, ó. Quem não come tudo não brinca, né? E olha como isso tem a ver com leveza, tem a ver com alegria, tem a ver com corpo solto, né? Então são atravessamentos que a gente vai passando na nossa vida. Muitas pessoas comem para não decepcionar, né? Aquelas lá atrás. Muitas pessoas comem para não se sentir egoístas, porque, nossa, você vai comer e quanta gente passando fome. Claro que isso aí é um outro olhar, é uma outra perspectiva, né? Não vamos vir militar aqui dentro desse movimento. Estamos fechadinho nesse contexto aqui. É óbvio que existem outras coisas. É óbvio que sim, existem pessoas, mas dentro do seu contexto, né? Por que a gente olha para fora, se esgota tanto dentro desse movimento? Então, a alimentação, né? Esse código oculto da alimentação, ele influencia muito no nosso processo de emagrecimento. Porque a gente não come só pelo corpo. Nós comemos por tudo isso que existe dentro da gente. Por tudo isso que traz dentro do nosso campo familiar, das regras, né? Então aqui, ó. Obrigar o outro a comer é um princípio de condicionamento do outro. É isso mesmo. É dentro desse movimento. E a gente conseguir fazer o equilíbrio desse movimento é um desafio muito grande. Então, quero deixar uma pergunta para vocês. Sempre que chega aquele desejo, porque existe a diferença de um desejo e de uma necessidade de comer. Será que eu realmente estou com fome? Essa é uma grande pergunta que a gente faz. Só que se a gente está num processo de compulsão, muitas vezes essa pergunta ela passa, ela é atropelada, porque obviamente é uma dor, é algo aqui dentro que está muito maior. Então a gente precisa fazendo esses exercícios o tempo todo, e não é num lugar de julgamento. Então a qualidade com que eu faço essa pergunta também é muito importante. Porque se eu não prestar atenção na qualidade dessa pergunta, eu posso ir para um lugar de retroalimentar esse monte de julgamento que eu tenho dentro de mim. Então, com consciência, eu me pergunto, será que eu realmente estou com fome? Por que é que eu estou comendo agora? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu briguei com alguém? Será que eu fiquei chateada com algo que aconteceu e aí eu vou comer? Então, isso é muito importante. É importante a gente olhar para esses movimentos. Se você tem questões disso dentro da sua família, com questões de comida, eu não sei se vocês já leram do Deepak Chopra, Você Tem Fome de Quê? Ele tem lá no livro dele um questionário sobre isso, de como é que era o seu ambiente familiar em relação à comida. Será que quando você era pequena, sentava à mesa, se sentava à mesa, como é que era esses almoços? Como é que eram essas jantas? Tinha discussão, tinha silêncio, tinha distanciamento de todas essas regras que a gente já falou. Como é que era isso? Como é que era o momento da comida para você quando você era uma adolescente? Então são coisas que a gente precisa olhar, porque isso tá falando de códigos ocultos dentro da gente que a gente não tem nem
noção. Então, emagrecer também está relacionado a esse nosso desejo e essa nossa necessidade interna, espiritual, emocional de pertencer. Quando eu trago muitas memórias relacionadas à comida, a gente tá falando também dessa dificuldade de emagrecer. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Você acredita que nós temos uma capacidade individual de perceber a sociedade? Sim, temos, desde que isso venha desde o início, né? Porque adultos, isso nos custa muito. Quando nós somos adultos, isso nos custa demais, porque nós já estamos atravessados com todos esses códigos ocultos. Quando hoje a gente olha para os adultos que nós somos e queremos nos tornar, e principalmente para os adultos que estão gerando crianças, estão trazendo crianças ao mundo, isso é importante que perpasse pela família. Porque a forma com que a família percebe a sociedade, se percebe no mundo, influencia totalmente na capacidade individual da criança olhar. E aí entra outras coisas dentro desse movimento. Mas sim, eu acredito. Eu acredito que sim. E principalmente quando essa criança ela é incentivada a se perceber como um indivíduo, a se perceber a si mesmo e começar a perceber o outro e a sociedade e ter essas trocas. Então tudo isso também está relacionado à comida, porque muitas vezes é na hora da comida que a gente troca sobre aquilo que os pais viram lá fora, aquilo que os pais acreditam sobre a sociedade, sobre as coisas. Isso também perpassa os períodos de alimentação, os almoços de domingo, por exemplo. Então, sim, acontece, mas a gente sempre é atravessado por esse olhar aqui de quem está formando esse indivíduo para que ele possa sustentar essa capacidade de seguir adiante. Então, mais um código oculto, terceiro código. O nosso corpo se transforma em uma armadura. Gente, esse código é muito profundo, muito além do aparente. Como eu leio muito sobre trauma, eu leio muitos livros assim mais puxadinhos em relação a isso. Na outra aula, eu já trouxe para vocês sobre as pesquisas que existem sobre pessoas que sofreram abusos e abusos de todos os tipos, tá? Porque o abuso, quando a gente fala de abuso, a gente só pensa em mas não existe um abuso só, existem vários, vários abusos. Mas pessoas que vivem abusos de todos os tipos, violência ou situação de extrema insegurança, o corpo vira uma armadura de proteção. Porque inconscientemente, né, a gordura representa proteção. A gordura vem aqui para nos proteger. Então, a gente olha para isso. É como se a nossa mente, o nosso ser, algo dentro da gente, a nossa alma, dissesse assim: eu preciso ser grande, eu preciso ser maior do que isso, para que isso não me machuque mais, para que ninguém venha me machucar mais. E existem muitos e muitos exemplos sobre isso, sobre questões. Esse é um tema delicadíssimo da gente trazer e olhar. Precisa-se muito falar mais sobre isso, mas é importante que a gente tenha consciência desse movimento. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso e ela vive a vida inteira lutando contra a balança ali. E num belo dia ela emagrece, ela consegue emagrecer, independente do que ela fez. E aí ela recebe um elogio. E sem entender, sem perceber, ela engorda tudo de novo. Por quê, gente? Porque esse elogio ativou nela aquele códigozinho de que eu estou em perigo, de que uau, alguém me viu. E olha como isso é complexo, porque ao mesmo tempo eu quero que alguém me veja como linda, bonita, corpo bonito, desejável, eu adulta, mas eu trago uma ferida dentro de mim de que eu não posso ser vista. E eu me sinto extremamente envergonhada sendo vista. Então ela engorda tudo de novo. E isso, gente, é muito
né? É muito complexo esse movimento, ao mesmo tempo que é muito simples. Então é importante a gente olhar para isso. E por que isso acontece? Porque se alguém vai se aproximar de mim, essa pessoa vai me ferir. Então é melhor eu me esconder. E aí a pessoa tem reganhos, gente, enorme. Às vezes as pessoas falam assim, porque tomou X remédio, teve o rebote de 20 quilos. Quando na verdade, obviamente, porque isso também acontece por questões fisiológicas, que a gente não está desconsiderando isso aqui, lembra? Mas eu tô olhando só para a parte emocional neste momento. Mas muitas vezes os reganhos de 20, 30, 40, 10 quilos que seja, são reganhos de peso emocionais. Por questões assim que a gente nem imagina. Por questões que a gente nem lembra. Por questões que a gente vivenciou e a gente colocou lá naquela caixinha preta, porque a gente não quer ver, não dá conta de ver. Porque é muito dolorido. Mas aí, de repente, alguém lança um olhar para mim, alguém lança um olhar para o meu corpo e eu preciso me esconder. É melhor eu me esconder para eu não ser ferida de novo. É melhor eu me esconder para ninguém me bater de novo. É melhor eu me esconder para que não aconteça o que já aconteceu lá atrás. Fora outras coisas. Trazendo desse sentido, desse abuso que pesa mais na gente. Crianças que cresceram sendo abusadas e não sabiam. E aprenderam que isso é abuso já na vida adulta. Sabe? Porque aquele aí se atravessa. Olha como os códigos vão se atravessando. Porque isso se atravessa também com o padrão familiar. Que talvez dentro daquela família, gente, isso não é raro. Tem muitos e muitos casos. É que são assuntos delicados da gente trazer aqui. Tem um padrão, né? De um certo carinho, de um certo movimento. E aquilo para a criança é normal, porque ela cresceu dentro daquele ambiente. Isso para ela é normal. E de repente ela começa a ver, estudar e a perceber de que, opa, não. E isso passa por muitas fases. É como aquela fase do luto, principalmente a fase da negação. Porque é muito difícil a gente olhar para alguém que a gente amou e admirou a vida inteira e de repente perceber que, na verdade, essa pessoa era abusando de mim do que realmente me trazendo amor, carinho, afeto, proteção. Então, vocês percebem o quanto que isso é delicado e complicado e como isso afeta o nosso corpo físico, o quanto isso faz com que o nosso corpo precisa criar ali essa armadura para nos proteger. Porque a gente não dá conta. Porque tem coisas que a gente não dá conta de processar dentro da gente. Por isso que o processo terapêutico é tão importante. Então, o corpo, ele vira um grande escudo. Quando o nosso corpo começa a ser, então, usado como grande escudo. E aí, por exemplo, que não é o caso aqui, mas quando a gente vai falar desse movimento também, pessoas que crescem demais, ficam musculosas demais, também tem a ver com isso aqui. Porque, obviamente, que o movimento dessa jornada é olhar para o emagrecimento. Mas existe também, que o nome disso é vigorexia. Não sei se falei certo agora. Mas é porque a gente fica grande, forte. Também tem a ver com isso, porque o nosso corpo se torna um escudo, vira uma arma de batalha. Então, o meu corpo vira lá aquele escudo do... Quem é? Capitão América, que deu um escudo. Tá louca? Essa hora, gente, nem tava no script essas coisas, viu? Por isso que eu preciso seguir meu script aqui. Então, a pessoa precisa se transformar o homem de ferro, a mulher de ferro, que inclusive acontece também dentro desse movimento. Então, são muitas questões que envolvem o nosso peso. Então, por isso que a gente precisa entender que não adianta só propor uma redução de calorias. É preciso entender o nosso inconsciente, é preciso entender o nosso coração, a nossa vulnerabilidade interna. Porque peso, gente, não é só gordura. Peso é segurança. É segurança. E é muito cruel quando as pessoas olham para o peso só como gordura e como limitação. E elas não entendem esse lugar aqui, dessa vulnerabilidade, dessa dor interna que nós trazemos. E aí entra naquele conflito. Aquilo que eu já comecei dizendo para vocês, não adianta você emagrecer, ter um corpo magro, porque é bonito e socialmente aceito, muito mais aceito do que um corpo gordo, volumoso, e a gente quer pertencer, mas ainda assim continuar tendo uma vida pesada.
A intenção dessa jornada é que você tenha uma vida leve internamente, que isso reverbera, porque sim, reverbera aqui fora. Por isso que muitas pessoas desistem de dietas, porque quando elas começam a emagrecer, a segurança dela fica abalada, ela fica vulnerável. Ela fica, aquilo que eu disse, por exemplo, de uma mulher que emagrece, recebe um elogio e de repente ela não sabe porque ela ganhou de novo 20, 30 quilos, 10 quilos. Porque ela se sentiu vulnerável. Mais uma vez. Então isso é muito importante de nós olharmos para isso. Então, não é preguiça, não é desleixo, é medo. Medo de ficar desprotegida. Porque o corpo percebe que a gente não tá dando conta cognitivamente, que a gente não tá dando conta emocionalmente, então ele expande, ele cresce. Tá fazendo sentido? Tá dando para entender? Eu sei que algumas coisas é muito complexo, mas é algo que a gente precisa trazer, não tem jeito. Tento deixar mais simples e menos técnico, mas tem coisa que é mais desafiadora. Então, vocês sabiam disso? Tem noção disso? Já pararam para pensar sobre isso? Conhece alguém que pode se beneficiar disso? Manda essa live para ela, ajuda a tia, que a gente se ajuda nessa troca, né? Então, é muito importante esse movimento. Quarto código oculto. O prazer proibido. Né? E se vocês perceberem o quanto que um tá alinhado a outro, viu, gente? Porque tudo não é assim, esse código aqui é só ele isolado. Não, um vai se entrelaçando ao outro. Gente, esse código ele é muito devastador. Muita gente cresceu aprendendo que sentir prazer é errado. Porque o prazer, mais uma vez, é associado a quê? Ao quê? Ao pecado, ao egoísmo, ao pecado da carne. E carne a gente coloca também no prato. Olha, gente, como a gente vai olhar, parece loucura, mas não é, viu? Para todos esses movimentos. Então, quando as pessoas encontram prazer na vida, logo depois vem a culpa. Por isso que comer é muito associado à culpa, porque o prazer de comer, não é uma delícia comer, dispara na gente dopamina e todas as coisas, é um prazer a comida pode ser esse movimento, mas logo depois vem a culpa. Quanto mais prazer, mais eu necessito de punição, e aí eu entro nesse ciclo infinito de satisfação e castigo. Então vocês percebem como esse código ele é profundo, e quando esse código junta com o pecado de todos os movimentos. Eu falei aqui do pecado da gula, mas o pecado, né, num contexto maior. Quando esse código aqui do prazer se junta com o pecado, com abuso e violência, meu Deus do céu. É um nó, gente, que vocês não têm noção desse nó na vida dessa pessoa. O quanto que isso é desafiador, porque isso está relacionado com muitas coisas, né? Principalmente, eu vou falar disso em outra live, mas já vou dar uma antecipada, dar um spoiler. Quando a gente o bebezinho suga o peito da mãe, é totalmente prazeroso. Então, a gente entra nesse movimento muito cedo. E isso vai reverberando no resto da nossa vida. E quando a pessoa entra nesse lugar que ela não pode sentir prazer de todos os movimentos, eu vou trazer aqui de novo, vou trazer um olhar assim mais forte, assim, pra gente trazer um olhar, mas você imagina uma criança, e isso tá no livro, um livro muito, muito forte, ele é bem antigo, mas isso é uma realidade que acontece ainda hoje, às claras, a gente que não quer ver, né? O caso aí do Felca lá com aquelas questões, né? Milhões de pessoas olhando e, enfim, a gente de verdade não quer ver para aquilo que é. Uma criança que passou, lembra lá que eu falei que um padrão familiar, que daí a pessoa percebe, já adulto, que aquilo não era um carinho, que aquilo hoje o nome disso é abuso, na verdade isso sempre foi, mas dentro daquele campo era aquilo. Uma criança que inclusive sentiu, né? Sentiu prazer ali. E ela entende que aquilo
é pecado e que aquilo é proibido e que aquilo é sujo. Ela vai para a comida, se atravessa isso, a comida, o pecado da gula e todos esses movimentos, e ela não consegue sair desse ciclo. Por quê? Ela não pode sentir isso porque ela passou por uma situação muito complicada, né? No corpo físico ela não consegue se permitir. Ou aí ela vai comer, mas comer também não pode porque comida é pecado. Como é que você sai desse lugar? Você não sai. Como é que faz? Ela entra em mais situação de compulsão, isso sem falar em outras questões, em outros vícios, em outros movimentos. Então, vocês percebem o quanto que quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos falando de raízes e códigos muito profundos, questões que precisam ser vistas individualmente para que a gente possa seguir adiante. Porque aqui entra o lugar da permissão incondicional para comer, o nosso direito de comer. Porque é tão doido isso quando a gente olha e linka isso com o pecado, gente. Se a gente olha para as religiões, eu preciso falar isso, não estou criticando, tô falando, olha, presta atenção nesse movimento, do quanto isso é simbólico. Nós comemos o corpo de alguém. Existe a ceia onde todos estão. Então, comer é algo bom. Comer nos é permitido, incondicionalmente permitido, porque não existe uma condição para. Mas, atrelado a tudo isso, a culpa, o pecado, o medo, a vergonha, isso pesa na gente. Isso causa, como se descesse uma nuvem preta assim em cima da cabeça da gente, isso nos pesa. E eu não tenho para onde ir, porque eu não tenho noção nenhuma disso. Então, isso são movimentos importantes. Por isso que não é comer sem consciência. É a gente entender aonde é que está todos esses códigos, todos esses fios ocultos que está aqui, para que a gente possa se libertar dessa moralidade que nos aprisiona, dessas culpas que nos aprisionam, desses pesos que nos aprisionam, de coisas, de dores que não era a gente pra gente estar sentindo, não. Era pro outro estar sentindo vergonha. Principalmente uma pessoa que passa por abuso, por qualquer tipo de abuso, gente. Um chefe abusivo, um amigo abusivo. É essa pessoa que tem que ter vergonha de fazer isso com você e não você sentir vergonha por passar por isso. Então vocês percebem como isso é muito delicado. E a escuta do corpo, ela é muito sutil. E a gente precisa ir, então, entendendo e integrando na gente essa permissão incondicional para comer, para a gente sentir prazer. Quando o prazer deixa de ser proibido, ele também deixa de ser compulsivo. O dia que eu li essa frase, me veio assim muitas consciências, sabe? Quando o prazer deixa de ser proibido, ele também deixa de ser compulsivo. Porque é aquela coisa, aquilo que não pode, a gente brinca, aquilo que não pode é mais gostoso, aquilo que não pode a gente faz escondido, e aí gera mais e mais e mais compulsão. Só que junto com essa compulsão, porque o prazer é instantâneo na compulsão, eu não consigo mesclar isso, vem o quê? Culpa, dor, ressentimento, vergonha, taraná. Então, vocês percebem esse movimento? Então, quando eu entendo isso, quando tudo isso deixa de ser um peso, a compulsão também vai embora. E isso é muito importante. Então, vocês percebem que eu só trouxe 4. 4. E 4, assim, que pesam dentro da gente muito. Pecado, família, o corpo que precisa ser uma armadura, um prazer. Olha como eles se entrelaçam. Aí você vem falar pra mim que é só dieta, que é só você ir na academia que resolve. Para, bem? Para. Isso é desconsiderar, inclusive, a individualidade de cada um. É desconsiderar a história pessoal de cada um. Isso não pode acontecer. Para qualquer pessoa que trabalhe com a saúde, independente se ela é uma terapeuta ou se ela é uma pessoa que cuida só de algo específico no seu corpo. Está tudo entrelaçado e, é um nó que não desfaz assim com facilidade. Às vezes você solta esse aqui, mas aqui engancha aqui.
E por isso que a gente precisa estar nesse movimento. Não é só dieta, não é só falta de força de vontade. São memórias, é uma teia de memórias ocultas dentro de você. É uma teia de memórias que não são ocultas, mas você não dá conta de lidar agora. Porque você nunca teve um espaço seguro para isso. Então, tudo isso segura um peso no seu corpo. Tudo isso segura você aqui. Então, a liberação começa, gente, quando a gente troca essa rigidez pela escuta do nosso corpo, pela percepção do nosso corpo. Não é aquele lugar do tenho que, me disseram que, mas é o que realmente o meu corpo está pedindo. O que é que tá aqui agora? O que é que eu tô sentindo? Por que é que eu tô comendo? O estado de presença. Será que eu realmente tô com fome agora? O que é que aconteceu na minha vida hoje, nesse momento, para eu estar comendo desse jeito? Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Qual desses códigos ocultos você acha que tá pesando em você hoje? Você lembra de alguma outra forma com que a sua família lidava com a comida? Como é que você consegue identificar tudo isso? Fez sentido tudo isso? O quanto que tudo isso está entrelaçado com tantas coisas na nossa vida e a gente vai entendendo e percebendo isso. O quanto que esses códigos, a gente ter consciência desses códigos e liberar esses códigos, libera a gente de muita coisa. Espero que tenha feito sentido para vocês e que você possa olhar para isso e que se fizer sentido para você, que você se junte comigo no dia 8, na jornada do Código Oculto do Peso, que a gente vai olhar para muito mais coisas e liberar muito mais coisas num grupo de um processo terapêutico, onde as pessoas estão ali juntas, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. As inscrições, mais uma vez, relembrando, abrem no dia 8 de outubro. Nós começamos no dia 14 de outubro, então faz sentido para você. Acabando a live, entra lá no link do grupo VIP da Bio, que vai ser um prazer estar com você nesse movimento e a gente se vê na próxima live. Muito obrigada!